Cumprimento os irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Convido os irmãos a abrir suas Bíblias em Deuteronômio, no capítulo 10, do versículo 12. Deuteronômio 10, versículo 12. Amém? Passa a ler. O título da mensagem é Exortação à Obediência. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de mim, de ti? Não é que temas o Senhor, teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames e o sirvas ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatus que hoje te ordeno, para o teu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus. A terra, tudo o que nela há, não somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar a vós. Aí passa para o versículo 17. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama ao estrangeiro, dando-lhes pão e veste. Amei, pois, o Senhor estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te faz estas grandes e temíveis coisas, que os teus olhos têm visto. Amém? Aqui, né, irmão, eu entendo que Deus fala, né, que Deus deixa claro aqui nessa passagem que nós temos que servir somente Ele, ter somente Ele como Senhor da nossa vida. Nós temos que adorarmos só Ele, nós não precisamos de ninguém para interceder por nós. Nós temos o livre-arbítrio de direcionar nossas orações diretamente ao Pai. Nós não precisamos de intermediário, porque o preço que Ele já deu lá pagou na cruz do Calvário por cada um de nós, um dia já deu para nós essa maravilha, né, de direcionarmos, buscarmos diretamente a Ele, porque Ele é maravilhoso, Ele é grandioso, e isso é maravilhoso, porque nós podemos chegar pertinho de Deus, ter intimidade com Deus, buscar a Ele, sem precisarmos ter intercessor por nós, porque Deus é maravilhoso demais. E Ele quer, e toda honra, toda glória tem que ser dada a Ele. O louvor é para Ele, não para outros deuses, igual Ele fala aqui, né? Nós podemos buscar diretamente nossas bênçãos. E quando eu falo bênçãos, bênçãos do discernimento do Espírito Santo de Deus, buscarmos aquilo que nós precisamos, aquela bênção que nós necessitamos de Deus, porque para nós se sentirmos
assim, mais pertinho de Deus, chegar, estar mais aconchegante perto dele. Isso é maravilhoso, porque quando nós não conseguimos ter essa proximidade, a distância fica muito grande. Não de Deus, de nós, mas de nós dele, porque nós próprios seres humanos criamos isso. E Deus deu esse livre-arbítrio para nós, por isso mesmo, para nós podermos chegar mais pertinho dele, buscar ele, sem precisar de ninguém intermediar nada por nós. Tudo pedir em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele nos dará. E essas bênçãos, sim, essas bênçãos são as melhores bênçãos que existem, as bênçãos espirituais. E as outras serão acrescentadas, né? E é maravilhoso que essa noite nós estarmos aqui mais uma vez presentes para glorificar o nome do Senhor juntos, para estarmos como igreja reunidas, né? Glorificando o nome do Senhor, que Deus nos proporciona essa maravilha. E aqueles irmãos, infelizmente, que não pode estar por esse acontecido que está acontecendo no mundo inteiro, mas que Deus possa estar nesse momento pertinho deles também, né? Ajudando eles. Nós não podemos estar juntinho nesse momento, que eles aconchegam um com o outro, ajudando um outro fisicamente, mas espiritualmente. Nós possamos estar aí também com os irmãos nas redes sociais, através de Deus, através de nós estarmos em espírito, em verdade, do nosso Deus, que é maravilhoso. Peço aos irmãos que curvam a cabeça. Vamos fazer uma oração essa noite. Vamos glorificar o nome do Senhor, buscar o Senhor de forma grandiosa, porque Ele é merecedor de toda honra e toda glória. Senhor, meu Deus, meu Pai, louvado seja o nome do Senhor, Pai. Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, de nós buscarmos o Senhor, de nós estarmos na presença do Senhor, Pai. Pai, obrigado, Senhor, por o Senhor ser esse Deus maravilhoso, por nós podermos, Senhor, estar perto do Senhor, sem precisarmos, Senhor, de intermediário na nossa vida. Nós possamos buscar, direcionar diante do Senhor, elevar nossos olhos diante do Senhor, estar na presença do Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por esse cuidado conosco, Pai, mesmo sem nós merecermos. O Senhor sempre cuidou e sempre continuar cuidando, Pai. Que cada um aqui essa noite, Pai, que cada um nas redes sociais essa noite, Senhor, onde estiver, possam abrir seu coração para receber a palavra, para receber o louvor dessa noite. Meu Deus, que possa ser alimentado essa noite, que possam dobrar os joelhos diante do Senhor e de buscar o Senhor cada dia mais, meu Deus. Que o Senhor venha falar com cada um, meu Deus. Pai, não aquilo que queremos, mas aquilo que o Senhor tem para a tua igreja, Pai. Que o Senhor vai estar alcançando almas em nome de Jesus, Pai, neste momento, aonde tem pessoas, Pai, Senhor, possa ir de encontro, ajudá-los, Senhor. Pai, que o Senhor envie anjos do Senhor, que estenda mãos, Pai, para eles, para buscar o Senhor, Pai, verdadeiramente. Meu Deus, porque o Senhor é maravilhoso e o Senhor merece, meu Deus, toda a honra, toda a glória. Pai, desde já eu já te agradeço pela presença do Senhor aqui conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus essa noite? Aleluia. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, querido. Nessa noite estamos aqui para adorar o Senhor, aleluia, para cultuar ao Senhor, para aprender um pouco mais dele. Quem veio aqui nessa noite adorar Jesus? Você veio adorar Jesus nessa noite, aleluia? Então abra o teu coração desde já, e já comece a louvá-lo de todo o teu coração. Cante para Jesus, aleluia. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe.
Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia. Glorificamos o teu nome nessa noite, Jesus. Aleluia. Fale conosco na noite de hoje. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, Pai. Aleluia. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. Mais uma vez, Yeshua. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. Nós glorificamos o teu nome, meu Pai, nessa noite. Ó Deus, aleluia, receba, meu Pai, o louvor. Ó Deus, o teu filho, da tua filha. Ó Deus, aleluia, de repente, meu Pai, passamos um dia difícil, um dia atribulado, Pai. Ah, Senhor, mas aqui estamos. Os teus filhos agora estão ali na rede social te adorando, Jesus. Ó Deus, o nosso prazer é te louvar. O nosso prazer é bendizer o teu nome, Jesus. E por isso eu te peço, Pai, aleluia, que nessa noite, aleluia, o Senhor fale aos nossos corações. O Senhor fale aos nossos corações, ó Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Santo é o teu nome, Jesus. Glorificamos, te exaltamos. Bendito, bendito, bendito. Bendito é o teu nome, Jesus. Aleluia, aplauda Ele nessa noite. Aleluia.
Glória a teu nome, Jesus. Aleluia. Irmãos, estamos aqui. Fomos justificados, irmãos, pelo sangue de Jesus. Amém? Aleluia. Nós te glorificamos, Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o seu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai. Prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Solta a tua voz e cante para Jesus. Que nos lava do pecado, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia! Teu sangue leva-me além, todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Aleluia. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai. Prepara para nós um caminho para Ele. Posso me achegar somente pelo sangue que nos lava, que nos lava do pecado, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Cante, eu sou livre. Além do sangue de Jesus. Você pode cantar. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Você pode cantar mais uma vez, aleluia.
alvo mais, aleluia, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia! Glória a teu nome, Jesus. Aplauda Ele nessa noite, aplauda Ele. Aleluia! Digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor. Aleluia! Amém, querido? Aleluia! Irmãos, nós vamos fazer uma oração. Hoje a gente quer dedicar um tempo maior ao estudo da palavra de Deus. Mas já está tão gostoso aqui, é tão bom louvar o Senhor, amém? Mas vamos fazer uma oração agora, em nome de Jesus. Ia pedir à irmã Patrícia que fizesse essa oração. A igreja concorde com a oração da irmã Patrícia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, querido? Aleluia. Pode sentar e pedir à irmã Thaís que fizesse também ainda mais uma oração em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Querido, pode tomar seu lugar, fica à vontade, na casa do Senhor. Amados, estamos alegres nessa noite, aleluia. Você que está aqui, na casa do Senhor, de repente você teve seu dia, um pouco agitado, um dia um pouco corrido, ou às vezes um dia mais tranquilo também, mas você aqui está, nessa noite. E de repente você que está agora na rede social, não pôde estar presente aqui conosco fisicamente, mas estamos no mesmo espírito adorando ao Senhor. Que Deus possa abençoar você na sua casa, onde você estiver agora. Aleluia, porque a presença de Deus verdadeiramente já está neste lugar, querido. Amém? A gente sente a presença de Deus, é tão maravilhoso a gente louvar o Senhor, exaltar o nome do Senhor. Às vezes a gente chega cansado, às vezes a gente chega agitado, às vezes a gente está ligado com a coisa que ainda aconteceu no dia, e a gente chega na casa do Senhor, muitas das vezes, tenso, muitas das vezes carregado por causa do problema, carregado de preocupação, e aí você começa a fazer uma oração, uma palavra ministrada na abertura do culto, e você começa a orar, e você começa a louvar ao Senhor de todo o teu coração. Daqui a pouco você vai vendo que o seu coração, aquela quietação vai passando, a presença de Deus vai tomando conta do teu ser, aleluia. E quando você menos espera, aleluia, você está alegre, você está feliz. Por quê, querido? Porque a presença de Deus te envolveu, amém? A presença de Deus, aleluia, chegou e curou você daquela aflição que você estava vivendo, daquilo que te machucou, De repente você chega cansado na casa do Senhor e as tuas forças se renovam. É uma coisa tão maravilhosa, Aleluia, adorar o Senhor de todo o coração. Irmãos, e o que nós queremos? Nós queremos que isso seja uma constância nas nossas vidas. Nós queremos, querido, aleluia, não apenas viver de palavras. Jó, no final da provação dele, lá em Jó 42, ele fala com Deus: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de andar contigo. Amém, querido? Aleluia. Então, irmãos, é maravilhoso.
E, irmãos, nós temos que, quando falo nós, eu e você, todos nós temos essa missão, mas principalmente a liderança, né, os obreiros, os líderes, eles têm uma missão. Todos nós temos essa missão, mas principalmente, né, esse grupo que Deus levanta, dá responsabilidades e irá cobrar. Amém? Quanto mais Deus dá, mais Ele cobra. Amém? Se Deus te deu dons e talentos, queridos, os dons e talentos que Deus te deu foi para usar na obra dele. Amém? Aleluia. E às vezes você não entende, você que está às vezes também nos ouvindo, não entende por que às vezes você anda triste, porque as coisas não vão bem com você. É porque você não está fazendo aquilo que Deus colocou para você fazer. Irmãos, e isso traz para nós um vazio, isso traz para a gente uma falta de esperança às vezes, isso faz com que nós vivamos um cotidiano, e às vezes esse cotidiano que não tem novidade, mas Deus nos chamou para viver novidades de vida. Cada dia que passa, Deus Ele pode te dar uma experiência nova. Amém, querido? Quem quer ver essas experiências com o Senhor? Querido, então para tudo isso acontecer, nós temos que ficar muito atentos e vigilantes. Nós temos que viver sempre a nossa vida, sempre numa reforma. E é isso que nós queremos falar nessa noite. Irmãos, reforma é algo, por exemplo, isso aqui, esse piso, esse altar aqui, de cimento, de alvenaria, foi feito nessa mesma situação que está aqui. Ele é do formato original, o formato original. Mas quando nós viemos para cá, isso aqui estava tudo muito quebrado, né? Não foi feito lá com uma estrutura muito boa, inclusive vai ter que ser mexido novamente em breve. Irmãos, mas quando nós chegamos aqui, existia um buraco aqui, mais ou menos nessa região aqui, né? Existia algo assim que não estava normal, precisou de uma reforma. Amém? Essa reforma, e é isso que nós queremos falar nessa noite, não é você fazer novo, é você voltar ao original. Amém? O sentido da reforma, da palavra reforma hoje, é voltar ao original. Então, irmãos, isso aqui voltou ao original. Ou seja, você pode colocar aqui peso, você pode andar que não vai afundar, né? Daqui uns tempos, talvez nem possa colocar muito peso aqui, né? Por enquanto ainda não houver um reforço maior, ou então uma modificação. Mas, irmãos, voltou ao original. Irmãos, reforma que nós estamos falando constantemente a igreja de Cristo precisa passar por uma reforma, voltar à palavra, aleluia, genuína, a palavra verdadeira. Por quê? Porque o tempo passa, muitas coisas vão acontecendo, muitas coisas vão sendo inseridas de forma, muitas das vezes ali, por baixo do pano, de mansinho, muitas das vezes sem perceber, e quando assustamos, a igreja está envolvida por coisas e práticas que não condiz com a verdadeira e genuína palavra, e isso tem sido um problema muito grande nos dias atuais. Amém? E é um pouco disso que nós que queremos falar nessa noite. E com certeza, com tudo que a gente está vendo aqui, não vai dar para falar apenas hoje. Isso vai ser extensivo a quinta-feira que vem ainda. Irmãos, mas o que eu acho maravilhoso é quando Jesus estava orando. Jesus, Ele orou por mim, por você, para aquelas pessoas que estavam ali, falou assim: Pai, eu oro e peço ao Senhor que não os tire do mundo, não os tires do mundo, mas os livre do mal. E ele continua falando: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Irmãos, o que salva o pecador, o que transforma a vida do homem, é o Espírito Santo através da palavra. A palavra, irmãos, é a base de sustentação, um dos pilares, né, e mais importantes pilares da sustentação da igreja de Cristo, junto com vários outros pilares importantíssimos também, como
né? Oração, santificação, uma vida de consagração. Aleluia. Tudo isso tem que andar juntos. Então, querido, a nossa missão é pregar a palavra, mesmo que isso às vezes incomode alguns, mesmo que isso faça com que outros fiquem insatisfeitos, mesmo que isso possa de repente causar uma certa, né, rejeição. Mas, querido, aleluia, quem quer ir para o céu? Então, irmãos, nós temos que andar conforme a palavra. Querido, e Abacuque 3:2, você pode anotar aí, mas não precisa abrir para a gente ganhar tempo. Abacuque 3:2 é uma passagem muito conhecida, a oração de Abacuque: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aleluia. Irmãos, e a gente tem visto muita coisa acontecer nesses últimos tempos. Muitas coisas nós temos visto que estão sendo faladas, que por muitas vezes estão sendo faladas, que é avivamento. Mas, querido, a verdade é que está longe de ser um avivamento genuíno. E nós vamos aprender um pouco mais sobre isso na noite de hoje. Irmãos, para que a gente possa aprender um pouco disso, a gente vai ter que mergulhar um pouco mais fundo na história do cristianismo, um pouco mais fundo na história da igreja. Irmãos, quem fundou a igreja foi fundada, aleluia, pelo nosso Senhor Jesus, né? E há aquela palavra profética, né, para Pedro, né? E tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O Senhor veio aqui resgatar os seus, e começaram ali a caminhada. Essa caminhada começou ali, não é? No tempo da graça, porque antes disso era o tempo da lei. E, queridos, começou ali o tempo da graça a partir da morte de Jesus. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou, não é? E, queridos, e ali foi estabelecido o caminho. Você não precisava mais do sacerdote oferecer sacrifícios, não é, para o Senhor. Por quê? Porque o sacrifício vivo, o último sangue foi derramado, que foi o sangue de Jesus em relação a pecados. Amém? Aleluia. E ali, a partir daquele momento, irmãos, constitui-se o tempo da graça. Iniciou-se o tempo da graça, terminou o tempo da lei. E ali começou a igreja. Querido, e a igreja foi estendida, expandida pelos discípulos e pelos apóstolos. Irmãos, e nos 3 primeiros séculos, muita perseguição, e a gente não vai se deter muito nisso, mas mais ou menos no 3º século, entre o 3º e 4º século, teve um imperador chamado Constantino, que, irmãos, ele viu que o cristianismo estava crescendo tanto, mas tomando uma proporção tão grande, que ele determinou que o cristianismo seria a religião predominante daquela época. Quem está me ouvindo? Diga amém. Quem está entendendo até aí? Se alguém tiver alguma dúvida também, pode levantar a mão, perguntar, porque hoje aqui é estudo mesmo, amém? Estamos todo mundo aprendendo. Irmãos, e o cristianismo ali tomou uma proporção muito grande, e o imperador Constantino, para não perder a popularidade, para tentar ali, não ficar bem próximo da maioria, ele estabeleceu o cristianismo como religião predominante daquela época. Porém, ele veio, irmãos, essas coisas que foram inseridas, essas práticas pagãs que foram inseridas no cristianismo, irmãos, foi vindo de uma luta muito grande no decorrer dos séculos. Deus levantava grandes homens para combater, essas práticas erradas, e foi lutando, até o século XVI, que Deus levantou um homem chamado Martim Lutero. Irmãos, Martim Lutero foi contra todas essas práticas pagãs que desde a época de Constantino se foram inserido no meio do cristianismo. Quem está acompanhando? Amém? Querido, e irmãos, ele queria ter paz diante de Deus, e ele, irmãos, tinha uma série de rituais na época que ele seguia, uma série de rituais que era imposto pela igreja. Ele seguia todos aqueles rituais, ele seguia todas aquelas práticas, mas ele não conseguia sentir paz no seu coração, ele não conseguia se sentir justificado,
ele se sentia, não é, ainda uma pessoa que não era justificada diante de Deus. Ele não conseguia encontrar a verdadeira paz. E ele começou a buscar a Deus na palavra, amém? Na palavra. E aí ele leu no livro de Romanos, irmão Júlio, aleluia, que o Senhor justifica o pecador através da graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Quando ele leu aquilo, aleluia, o Espírito Santo o tomou, e naquele momento ele entendeu que a salvação, a justificação dos pecados vinha através do sacrifício de Jesus. E naquele momento, aleluia, ele entendeu, ele se entregou a Jesus, ele se entregou aleluia, ele reconheceu esse sacrifício e a necessidade de abraçar esse sacrifício, abraçar essa oportunidade. Ali ele sentiu paz, ali ele teve redenção, ali ele teve salvação. Irmãos, e naquele momento, ele foi contra tudo que estava contra, não é, a palavra de Deus. E ele criou um grande problema. Irmãos, ele tinha um palácio, não é, onde ele tinha lá um palácio. Ele colocou 95 teses. Eu estou fazendo um resumão aqui bem grande para a gente não entrar muito em detalhe aqui, senão a gente vai ficar o ano inteiro, que é bem extenso. Ele colocou 95 teses na parede ali, 95 perguntas para serem respondidas. Irmãos, em resumo total disso aí, ele definiu as 5 solas. Quem já fez um pouco de teologia, ou já estudou um pouco, já viu sobre isso, as 5 solas. O que é isso? É o sola fide, o sola scriptura, sola Cristo, sola gratia e soli deo a glória. Só as escrituras, só Cristo, só a fé, só a graça e só a Deus a glória. Amém, querido? Ele estabeleceu esses 5 pontos, irmãos, e ele colocou esses 5 pontos e ele abraçou isso. Deus o levantou e ali houve uma reforma, que é conhecida como a reforma protestante. Por isso que muitas das vezes, hoje nem tanto, mas principalmente no passado, nós cristãos éramos conhecidos como protestantes. Quem já ouviu falar isso? Por causa dessa reforma protestante, nós queremos estar chegando. Querido, e tudo isso aconteceu. E com essa reforma que aconteceu, irmã Micaele, as pessoas começaram a se render aos pés do Senhor. Deus começou a salvar a muitos. Muitos encontraram redenção, muitos encontraram salvação na palavra. Muitos mudaram a sua vida na palavra. Muitos foram libertos e salvos mediante a fé na palavra. A fé vem do quê? A fé vem do ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, e não apenas isso, não apenas o mundo espiritual começou a ser movimentado, impactado com essa reforma. Irmãos, isso se estendeu para o mundo físico. Isso abalou cidades, isso abalou países, política, economia. Tudo isso foi abalado através dessa reforma. E Deus começou a fazer algo maravilhoso, um verdadeiro avivamento. Querido, porque um avivamento, querido, um verdadeiro avivamento, ele gera reforma. Querido, não existe uma verdadeira reforma, voltar, não é, a palavra genuína, se não tiver um avivamento. Querido, Lutero foi avivado por Deus. Ele se encontrou com ele, teve um encontro com Jesus, ele foi avivado, e a partir daquele momento, ele começou uma reforma. Irmãos, as duas coisas andam juntas, e muitos foram avivados através dessa reforma. Mas querido, não existe uma reforma sem um avivamento. Querido, a igreja está vivendo muitas coisas aí, que está se dizendo que é reforma, e a gente está dizendo que é avivamento, e a gente, pela palavra de Deus, a gente quer falar algumas coisas nesse sentido. Irmãos, como é que pode ser um avivamento genuíno? E aqui a gente começa a apertar um pouco, mas é a verdade, e a gente tem que falar, e a gente não pode ter medo de falar, porque nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, amém, querido? Como é que pode ter uma
um avivamento genuíno, querido, de repente você vê uma explosão de louvor, uma explosão de alegria, uma explosão de movimentos, e aquilo é tido como avivamento. Mas, querido, como é que isso pode ser um avivamento? Que quando a pessoa sai daquele lugar, ela volta para as práticas pecaminosas, ela volta para a sua vida de pecado, ela volta para a sua vida de iniquidade, ela volta a cometer os mesmos atos, ela continua sendo aquela pessoa difícil dentro de casa, ela continua sendo aquela pessoa, não é, desonesta na rua, ela continua sendo aquela pessoa desonesta na sua empresa, ela continua sendo aquela pessoa, não é, que não é confiável, que não dá um bom testemunho de Cristo. Como é que isso pode ser um avivamento genuíno? Porque quando o avivamento chega, a primeira coisa que começa a mudar somos nós, querido. Começamos a ter uma reforma dentro de nós. Nós começamos a mudar, querido. Nós começamos a muitas coisas, a gente olha, fala, meu Deus, eu não posso fazer isso. Eu não tenho mais paz em fazer isso. Eu não sinto mais alegria em fazer isso, pelo contrário, tem alguma coisa me incomodando. O Espírito Santo vai, aleluia, convencendo o homem da justiça, aquele que era injusto, que cometia injustiça, que praticava injustiça e não estava nem aí para mais nada. A pessoa só queria saber de lucro, de ganhar em cima de alguma coisa, ela era injusta. Mas o Espírito Santo começa a convencer da justiça, do pecado, do juízo. Querido, aleluia, um verdadeiro avivamento faz a pessoa ficar mais próxima de Deus, faz a pessoa querer diminuir, faz a pessoa se envergonhar das suas práticas erradas. Amém, querido? Então, querido, avivamento está longe de ser caracterizado por uma explosão de louvor, de pulo, de dança. Eu não tenho nada contra pular, dançar na presença de Deus, não é isso, o foco não é esse, o problema não é esse. Amém, querido? Aleluia. Aí, irmãos, lá vem o show gospel. Irmãos, e aí o show gospel, muitas pessoas vão, e muitas pessoas vão realmente com o coração aberto, assim, querendo louvar o Senhor, engrandecer o Senhor, com aquele cantor, com aquela situação que está lá. Mas a maioria não, querido. Pastor, você está julgando? Não, querido, não estou julgando. Vamos tirar a nossa hipocrisia. Aleluia. Estamos pregando a palavra, amém, querido? Estamos falando a verdade. Muitos lá estão indo lá por vários motivos, menos para adorar o Senhor. Menos para adorar o Senhor. Recentemente, Fernandinho esteve aqui, Bruna Carla esteve aqui também, uma coisa assim aqui em Lagoa Santa. Irmãos, o que eu ouvi de situação de pessoas desviadas que falaram comigo assim, eu fui lá, e agora é pesado de repente você ouvir o que é, mas é verdade, querido. Pessoas jovens, desviados, que viraram para mim e falaram, não, eu encontrei com um camarada aí que fica bebendo todas, está aí no mundão aí, ele foi lá atrás de outras coisas, estava procurando lá, achar alguma menininha por lá, e ele foi falando comigo, e ele virou para mim e falou assim, ó, e conseguiu pelo menos umas 3. Onde isso é avivamento, querido? Amém? Onde isso é avivamento? Eu não estou criticando você que foi, não, pelo contrário, não é? Você foi para adorar o Senhor, glória a Deus, querido, amém. Mas as pessoas hoje não estão atrás de adorar o Senhor, elas não estão atrás de buscar o Senhor, elas não estão atrás. Nós precisamos de uma reforma nas nossas igrejas, na verdade nas nossas casas, acima de tudo, na nossa vida, nas nossas casas, nas nossas famílias, nas nossas igrejas. Glória a Deus, querido, que estamos nós, pela misericórdia de Deus, nesse processo, amém? Não somos perfeitos, mas estamos no processo. Queremos cada dia mais voltar à palavra. Aleluia. Você que quer continuar andando pela palavra, diga amém. Amém, amém. Irmãos, como é que pode estar havendo um verdadeiro avivamento? Isso me preocupa demais, querido, porque o berço, né, desse avivamento de Martim Lutero foi lá na Europa.
é o berço lá. Irmãos, Holanda, de Charles Spurgeon, homens de Deus, Martim Lutero, né? Irmãos, os alemães, enfim, irmãos, a Europa está vivendo uma das piores fases da história da igreja. Igrejas vazias, templos vazios, igrejas fechando, aleluia, igrejas virando bar, igrejas virando boates, igrejas virando teatro, igrejas virando cinema. E aí eu olho para o Brasil, não é? Uma explosão de avivamento, e me preocupa, querido, me preocupa, porque eu tenho visto, querido, e aqui, glória a Deus, que o Senhor tenha misericórdia da gente, a gente não é nada, é a glória dele. Mas, querido, a verdade é que a gente não está vendo o avivamento, o verdadeiro evangelho nos últimos tempos. A gente está vendo uma explosão de muita coisa, menos de evangelho genuíno. Aleluia. Você pode dar um amém? Aleluia. Efésios capítulo 4. Glória a Deus. Hoje é estudo. Hoje nós tiramos para estudar um pouco mais a palavra de Deus. Efésios capítulo 4. Vou ler a partir do 17 para a gente ganhar tempo rapidinho. Aleluia. Portanto, digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza de seu coração, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à depravação, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Vós, porém, não aprendestes assim com Cristo, se é que o ouviste e nele fostes ensinados, conforme é a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis, nem se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe para que beneficie aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, da qual fostes selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, de toda ira, de toda cólera, de toda gritaria, blasfêmias e malícias. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Amém, querido? Como é que um verdadeiro avivamento está acontecendo? Se, querido, tudo isso aqui que Paulo está relatando às igrejas, a igreja de Éfeso, irmãos, a gente está vivendo dentro das igrejas, não é lá fora não, querido. Amém? Ó, pastor, é mesmo? Aleluia. Como é que a gente pode estar vivendo um evangelho verdadeiro, um evangelho genuíno, aleluia, se a gente não está buscando, aleluia, ser conforme Cristo? E nessa noite, querido, aleluia, Deus está aqui, e todos nós aqui, irmão, ninguém é perfeito. Eu preciso demais da misericórdia de Deus, mas, irmãos, nós estamos tentando, amém? Nós estamos tentando. Nós só vamos alcançar a estatura de varão perfeito, a perfeição, lá na glória, querido. Mas nós temos que lutar para isso. Nós não podemos nos acomodar. Não é porque lá fora está tudo acontecendo errado, que nós também vamos fazer tudo errado. O errado vai continuar sendo errado, mesmo que a maioria esteja fazendo, querido. E o certo vai continuar sendo certo, mesmo que a minoria esteja fazendo. Você está entendendo por que nós, eu falo nós, estou colocando a igreja como um todo. Por que a igreja de Cristo nos dias de hoje está precisando de uma reforma? Amém? Aleluia. Olha isso, querido. Olha que a Bíblia fala em Isaías 1,13. Isaías 1,13. Olha Deus falando
sobre isso aqui. Isaías 1,13. Vou ler rápido para a gente ganhar tempo. Isaías 1,13 fala assim: a parte B do versículo, a parte final do versículo de Isaías 1,13 fala assim: não posso suportar o ajuntamento solene com a iniquidade. Não posso suportar a iniquidade, nem um ajuntamento solene. Querido, olha Deus falando assim: ajuntamento solene. Você sabe o que é ajuntamento solene? Nós aqui nessa noite estamos num ajuntamento solene. Nós estamos reunidos para adorar. Amém, querido? Nós estamos aqui adorando o Senhor. Isso aqui é um ajuntamento solene. Olha que Deus está falando: eu não suporto um ajuntamento solene com iniquidade. Aleluia, com iniquidade. Nós não somos melhores que ninguém, muito pelo contrário. Precisamos muito da misericórdia de Deus, querido. Mas a palavra tem que ser pregada, querido. A palavra tem que ser falada. E acima de tudo ela tem que ser vivida e praticada. Aleluia. E glória a Deus, querido, pela sua vida. Vai tomando remédio aí, se fortalecendo, viu? Amém, aleluia. Nós não somos perfeitos, querido, mas nós estamos lutando para caminhar. Aleluia. Irmãos, e 3 coisas estão assim me deixando extremamente preocupado, que está acontecendo na igreja nos últimos dias. 3 coisas que estão matando as nossas igrejas, e a gente quer falar um pouquinho sobre elas. Claro que não vai dar para falar tudo hoje, mas a gente quer falar um pouco sobre isso, que é sincretismo religioso. Sincretismo religioso. Irmãos, aleluia. Negociações de valores e ortodoxia morta. Depois nós vamos entender isso melhor. O que significa isso? Cada um deles. Sincretismo religioso, irmãos, negociação de valores e ortodoxia morta. E a gente quer falar um pouquinho dessas 3 vertentes que têm matado as igrejas desses últimos tempos. Você que pode, anota aí, mas Gálatas 1. Nós vamos começar a falar um pouquinho sobre sincretismo religioso hoje. Aleluia, que você saia dessa noite que fortalecido para a glória de Deus, sabendo que você está lutando para viver a palavra. Gálatas 1, 6 fala assim. Eu vou lendo aqui, irmãos, por causa do tempo, tá? Admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Olha, irmãos, olha Paulo falando aqui aos Gálatas: me admira que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro evangelho, mas há alguns de vós que vos inquietam, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos tem anunciado, seja amaldiçoado. Tem alguma outra tradução? Seja anátema. Tem alguma outra tradução? Amém. Seja anátema, seja amaldiçoado, seja completamente rejeitado. Assim como já o dissemos, agora de novo também o digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja amaldiçoado. Persuado eu agora o homem ou a Deus? Ou procuro agradar homens? Se estivesse ainda agradando homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo o evangelho de
de homens. Amém? Isso lá na época dos apóstolos. Pode vir um anjo pregando um outro evangelho, que seja anátema. Queridos, vamos entender um pouquinho o que é esse sincretismo religioso. Talvez esse nome fique um pouco estranho para você, mas você vai começar a se identificar com muita coisa que está acontecendo nos últimos tempos. Aleluia. Irmãos, e nós queremos, pela misericórdia de Deus, aleluia, que essa igreja seja uma igreja madura na palavra, madura na palavra, onde nenhum vento de doutrina possa passar e levar, aleluia, mas que você seja solidificado, firmado na palavra, que é a verdade. Irmão, sincretismo é a tentativa de juntar elementos de outras, vou colocar religiões para ficar mais fácil de ser entendido, compreendido, né? De religiões diversas. É tipo quase que uma fusão dessas coisas. Então, por exemplo, irmãos, é uma fusão entre o espiritismo, o catolicismo, a umbanda, irmãos, talismãs, até do próprio mundanismo. É uma junção de tudo isso, se faz um pacote e é pregado em cima disso. E é baseado nisso que é a diretriz de muitos lugares que tem acontecido nos dias de hoje. Esse sincretismo, essa fusão, esse ajuntamento de um monte de coisas tem acontecido nos dias de hoje. Irmãos, o que isso causa na igreja? Isso é um perigo muito grande que está acontecendo nas nossas igrejas. O que isso causa? Primeiro, a perda da identidade. Querido, a igreja tem uma identidade, aleluia. A identidade da igreja tem que ser a palavra. A identidade da igreja tem que ser oração. A identidade da igreja tem que ser, olha, estamos caminhando conforme o Senhor, aleluia, direciona. Amém? Essa é a identidade da igreja de Cristo. Então, quando começa a entrar um monte de coisas que não está conforme a palavra, a igreja vai perdendo a identidade. Tem muitos lugares, querido, que a gente olha e a gente vê na televisão, e a gente vê, ouve, ou a gente acaba lendo na internet, está cheia de coisas ridicularizando um monte de coisas que vão acontecendo dentro das igrejas. E as pessoas ainda falam, não se assustem, isso é uma igreja evangélica. Eu tenho certeza que você já viu alguma coisa desse jeito aí, semelhante na rede social. Querida, a igreja perdeu a sua identidade. A igreja é um local onde a pessoa, ela entra, aleluia, ela entra triste, ela entra sem esperança, ela entra desanimada e ela tem que sair renovada pelo poder de Deus. Ela sai, aleluia, tocada pelo Espírito Santo. Ela entra no lugar e sai renovada, aleluia, pela presença do Senhor. Isso é a identidade da igreja, aleluia. É servir, é ser instrumento de Deus. Irmãos, embaixador de Cristo, embaixador de Cristo. Quando eu fui tirar meu visto de trabalho para um determinado país, eu tive que ir na embaixada desse país aqui no Brasil. Nem aqui em Belo Horizonte tinha que ir em outro estado. Eu tinha que ir para lá, e quando eu entrei naquela embaixada, tudo ali já era da língua nativa de lá, não era mais nada brasileiro. E ali a pessoa já virou para mim e falou, a lei que impera aqui é a lei americana, aqui não é território brasileiro, você está aqui, mas aqui não, aqui é território americano. Então aqui é a lei americana que impera. Irmãos, eu tive que passar por uma série de entrevistas, e dependendo do caso, quando é muito sério ou muito importante, vai direto para o cônsul, vai direto para o embaixador. Ele é o representante maior daquele país em outro lugar. Amém? E depois de passar por todo esse processo, aí eles fazem uma avaliação para ver se você pode ter o direito de ter aquele visto para entrar naquele país. Querido, olha isso, a Bíblia chama você de embaixador de Cristo. Amém?
Você é o representante de Deus aqui na terra. Você, aleluia, é o representante, aleluia, que vai levar a pessoa até Cristo. Quem é a igreja aqui? Amém? Você sendo igreja de Cristo, a igreja de Cristo é embaixadora, aleluia, do Senhor aqui na terra, para levar as pessoas até Deus. E as pessoas estão entrando na igreja querendo buscar a Deus, e elas conseguem muitas coisas, menos a presença de Deus. Elas saem com muitas coisas, menos com Deus. É inadmissível uma pessoa que está com o coração destruído, com a vida destruída. Às vezes ela está entrando ali, até falou mesmo, é a minha última esperança, e ela entra numa igreja e ela sai pior do que ela entrou. Irmãos, isso é terrível. Uma outra coisa muito triste: você vai trabalhando com uma pessoa, vai lutando com uma pessoa, e você fica ali, e você gasta seu tempo em oração, e você se dedica em oração, em conversar com a pessoa, e você consegue, aleluia, fazer com que a pessoa sinta aquele desejo de ir até a igreja, e a pessoa vai, e você vai na expectativa, e você vai orando, e você vai buscando, e você fala: Deus, trabalha no coração daquela pessoa, e a pessoa entra na igreja. Aí acontece alguma coisa que você mesmo já põe a mão na cabeça e fala: não, não faz isso. Ah, não aconteceu com você não? Tenho certeza que já, com alguém aqui já, com vários. Querido, que isso? Como? Quem está aprendendo com Deus essa noite? Aleluia. Hoje, querido, muitas das vezes você vai trabalhar com a pessoa, aí na hora que você vai levar a pessoa para a igreja, você fica assim: e agora? Para onde que eu vou levar essa pessoa? É terrível, querido, é triste, mas é a realidade que nós estamos vivendo, querido. Aleluia. A igreja perdeu a sua identidade. Ela precisa colocar um monte de subterfúgios, um monte de talismã, um monte de coisas para conseguir atrair as pessoas. Aí lá vai. O que nós podemos fazer para atrair as pessoas? O que nós podemos fazer? Vamos colocar uma faixa ali fora: 7 sextas-feiras do milagre. E se Deus não atender, Ele está enrascado, porque nós já agendamos. Está assim, querido. É verdade. Já tem 7 sexta-feira, Deus, já está agendado, agora o senhor tem que fazer. Amém? É a palavra, querido. Às vezes incomoda. Às vezes incomoda você que está vindo ou está ouvindo agora depois. Mas, meu irmão, a palavra é suficiente. Ela é suficiente. Ela não precisa, querido, aleluia, de outros subterfúgios não. Aleluia. Ela não precisa, querido. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e esse sincretismo, essa união desse monte de coisa, está fazendo com que a pessoa venha para a igreja e fique fazendo uma fila enorme por causa de uma rosa ungida, e fica fazendo uma fila enorme por causa de um lenço ungido, por causa de um pedacinho de tijolo, ou por causa de uma semente de feijão, ou por causa de um arco, ou por causa de um sal grosso. Coisas que estão sendo implantadas na igreja para atrair coisas pagãs, coisas que não são do evangelho, querido, o verdadeiro evangelho, aonde a pessoa ela tem que entrar, aleluia, e ela ser impactada, não por causa de uma campanha, não por causa de uma rosa ungida, não por causa, aleluia, de um sal grosso. Ela tem que ser impactada pela presença de Deus, ela tem que ser impactada pela palavra de Deus, porque senão se torna igual um chiclete. A pessoa chega,
ela é atraída por aquilo, e daqui a pouco o gosto acaba, e ela fica mascando aquilo, mascando, e você tem que correr para arrumar alguma outra coisa, para a pessoa ficar na igreja. Ah, querido, aleluia, o que segura a pessoa dentro da casa de Deus, é poder de Deus, é palavra, é presença de Deus. Não é essas mandigas aí que está acontecendo aí fora não, querido. Não é esses talismãs terríveis que está acontecendo nos dias de hoje não. Ah, irmãos, um pedacinho do sei lá do que. Querido, eu não sei o que está acontecendo hoje, tão terrível que está. A igreja, querido, a igreja virou empresa. O púlpito virou um balcão. O evangelho, querido, virou um produto. E você, crente, que está me ouvindo, você é o consumidor disso. É rosa ungida, é tijolinho sei lá do que, é sal grosso. Ah, irmãos, é água em cima da sei lá do que. É uma sementinha, R$100, R$50, R$40, R$200, R$500. Ah, irmão, misericórdia, querido. Aquilo que você receber de graça dá, querido. Aonde que nós vamos parar? Nós estamos vivendo os últimos tempos mesmo, querido. Mas nós temos que ser a voz que clama no deserto, porque muitas almas estão lá fora chorando, sedentas da palavra de Deus, sedento do carinho, de um abraço, de uma palavra que vem do céu. Ontem fomos fazer uma visita num determinado local, numa família, à noite. Poucas pessoas, porque a gente não está podendo aglomerar, então a gente não está podendo levar todo mundo. Irmãos, em um lugar muito pequeno, um lugar humilde. Irmãos, ficamos ali o quê? 40 minutos, 50 minutos no máximo. Querido, querido, como a presença de Deus impactou aquela família. Era visível aos olhos de quem estava presente a forma como aquela família estava quando chegamos e a forma como ela estava quando saímos. O brilho no rosto, o desejo de vir para a casa de Deus, a vontade de caminhar, aquela esperança brilhando nos olhos. Aleluia! Isso é o verdadeiro evangelho, onde não precisa ser pago nada, onde não precisa ter interesse de nada, a não ser ver aquela vida liberta e transformada. As pessoas estão carentes disso, e elas vão atrás, aleluia, de pessoas que deveriam estar passando isso, mas estão passando outras coisas. Aí vão atrás dos milagres, Deixa eu te contar uma história sobre milagres. Jesus, certa vez, ele percebeu, claro, né? Deus, né? O Senhor Jesus, ele era conhecedor de tudo, irmãos, mas em um determinado momento, ele entendeu que aquelas pessoas estavam atrás dele só por causa dos benefícios, irmão Júlio. Sabe o que Jesus fez? Fugiu. Jesus, porque as pessoas estavam atrás deles por causa daquilo que ele podia oferecer de benefício. Jesus, você sabia que se você está atrás de Jesus por causa disso, Jesus está, correndo? Que é isso, pastor? Tem isso na Bíblia? Irmãos, Jesus, ele chegou a um determinado local, colocou todo mundo sentado, pegou 5 pães e 2 peixinhos e dá-lhe alimento para a multidão. Dá-lhe alimento para a multidão. Dá-lhe alimento. Quem está me ouvindo? Amém? E Jesus começou esse milagre maravilhoso. E a coisa foi acontecendo. E o pão não acabava, e o peixinho não acabava, e o pão não acabava, e o peixe não acabava, e alimentou aquela multidão. Sabe o que a multidão quis fazer com Jesus? Naquele momento, depois você lê lá. A multidão, irmã Patrícia, queria proclamar Jesus rei. Eles queriam, vamos proclamar Jesus o nosso rei. Por quê? Não era porque eles queriam a salvação, é porque eles encontraram ali uma forma, de sugar. Quando Jesus viu que ele estava querendo ser proclamado rei, Jesus se retirou sozinho para o monte.
aleluia. E quando Jesus estava lá sozinho no monte, foi aquele momento, né, da tempestade, que logo no alto da madrugada Jesus anda sobre o mar, e os irmãos conhecem a história, né? É um fantasma, né? Pedro, Senhor, se for o Senhor, manda eu vá. E vem então, Pedro, vem, né? E Pedro andou sobre as águas. Irmãos, aquele momento, tudo isso estava acontecendo. Irmãos, naquele momento, quando foi de manhã, o que aconteceu? A multidão foi lá correndo de novo, lá na Galileia. Foi lá correndo de novo, porque viu o barquinho chegando. Oh, Jesus está chegando, Jesus está chegando. Só que Jesus não estava no barco. E aí a multidão viu outro barco, e Jesus está chegando, Jesus está chegando, os discípulos estão chegando. E ninguém chegou, nem Jesus, nem os discípulos. O que eles fizeram? Pegaram o barco e atravessaram. Quando chegaram lá em Cafarnaum, viram Jesus. Chegaram perto de Jesus. Ô mestre, tem muito tempo que o senhor está aqui? Jesus vira para eles e fala assim: vocês estão atrás de mim por causa da comida, por causa da bebida, por causa dos milagres. E Jesus começa aquele sermão duro: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Quem comer de mim jamais terá fome, quem beber de mim jamais terá sede. E aqueles discípulos começaram a se indagar: mas ele não é filho de José? Como é que ele pode falar que ele desceu do céu? Irmãos, e Jesus começou. Duro é esse discurso. Quem poderá resistir? E os discípulos, não os discípulos 12, os discípulos que estavam ali, seguindo Jesus. E aí Jesus vira para os 12: vocês também não querem ir embora não? Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus não estava atrás de quem estava atrás dos milagres. Jesus estava atrás de quem queria salvação. Amém? Por isso que Jesus está contigo. Nós estamos com o Senhor porque, queridos, não temos para onde ir. Somos gratos a Deus pela nossa salvação. Aleluia. Irmãos, 3 gerações que mais viram milagres nessa terra acontecer. 3 gerações que mais viram milagres nessa terra acontecer. Foram as 3 gerações mais incrédulas que passaram na terra: a geração de Moisés, a geração de Elias e a geração dos apóstolos. Depois, se você estudar a fundo, você vai ver. Foram que mais viram milagres acontecer e foram as mais incrédulas, irmão Júlio. Amém? E as pessoas hoje querem atrair as outras pessoas por causa do milagre. Aleluia. Querida, em nome de Jesus, todas as pessoas que entrarem por essa porta serão atraídas pela salvação, pelo arrependimento. Quer ver uma outra coisa interessante, que às vezes a gente não para pensar? O Pentecoste de Atos 2, um milagre. Aquilo foi um milagre. Línguas repartidas de fogo sobre aqueles homens, aqueles quase 120. Mas você sabe que naquele momento que estava acontecendo fisicamente ali, aquelas pessoas, você sabe o que esse milagre gerou? Esse milagre gerou preconceito. Esse milagre gerou zombaria. Você sabia disso? Pastor, que é isso? Um Pentecoste? Sim. Por quê? Línguas repartidas de fogo. As pessoas começaram a falar das grandezas de Deus em suas línguas nativas, em outras línguas. Só que eles eram galileus. Eles eram homens pobres. Eles eram homens que não tinham recursos. Eles eram homens que não tinham um estudo tão qualificado, tá, para poder falar nessas línguas. A primeira coisa, o preconceito bateu. Quem são esses galileus para estar com tanto conhecimento assim? Aí veio outros. Esses aí, se deram ao vinho, começaram a zombar. Estão bêbados. Você viu o que o milagre naquele momento produz? Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a pregar. Naquele momento começou a pregar. O que Pedro começou a pregar? Aleluia. O nascimento de Jesus, a vida de Jesus, a redenção de Jesus, a morte de Jesus, a salvação em Jesus e a volta de Jesus. Pedro começou a pregar arrependimento, antes
de Pedro terminar, as pessoas: o que nós devemos então fazer para ser salvo? 3.000 pessoas se salvaram naquele momento. Não foi um milagre que impactou aquelas pessoas, foi a palavra. Amém? Foi a verdade da palavra, a verdade do evangelho, a verdade do confronto, do arrependimento, a verdade de ter uma vida santificada na presença de Deus, a verdade de reconhecer que se não for a misericórdia de Deus, aleluia, nós não vamos conseguir chegar na glória, porque somos pecadores, somos destituídos da glória de Deus, mas o Senhor nos justifica pelo sangue de Jesus. Aleluia, aleluia. Oh, irmãos, como eu sinto Deus aqui, viu? Aleluia. Como eu sinto Deus aqui. E aí, querido? Olha isso. Olha o que as igrejas viraram hoje. Olha o que as igrejas se tornaram hoje. Muitas pessoas vieram para a igreja, querido. Hoje você percebeu que já não tem mais tanto ênfase assim aquelas idas a Juazeiro do Norte, aquelas idas a Aparecida, na cidade de Aparecida, em São Paulo. Já percebeu que as procissões caíram vertiginosamente, como era no passado? Quem viveu essa época do passado e viu essas coisas acontecer? E não era só cidade relativamente do interior, não. Eu vim de Nilópolis, na Baixada Fluminense, e eu me lembro que todo ano, no centro de Nilópolis, que era uma cidade relativamente grande, uma cidade da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, na cidade, parava tudo, irmã Sueli, por causa da procissão. Eu me lembro várias vezes que eu fui na procissão, contra gosto, mas eu fui, eu era pequeno, né? Não queria ir, mas eu era obrigado, né? Se eu não ia, minha orelha ficava grande, né? Vem, eu vou, com o maior prazer, ia lá, mas ia. Mas eu me lembro, não tem mais isso. Em contrapartida, querido, não tem mais isso porque a igreja já está lotada de crendices, a igreja está lotada de superstições, a igreja está cheia de amuletos, coisas que você tem que se apegar para você conseguir ter a sua fé ou ter a sua vitória. Pastor hoje não prega mais o arrependimento e a salvação. Pastor hoje prega aquilo que lhe convém para aumentar o seu orçamento pessoal. Pastor hoje não prega mais a santificação. Por quê? Porque isso não gera renda, porque isso não gera lucro. Voltemos à palavra, voltemos ao verdadeiro evangelho. Quem quer um avivamento verdadeiro aqui? A gente só vai viver um avivamento verdadeiro se a gente viver o verdadeiro evangelho. Irmãos, só para me fechar essa parte aqui, quer ver outra coisa desse sincretismo todo que entrou nas igrejas com uma forma muito forte e muito grande? Muitas coisas do mundanismo. Como assim? Irmão, culto hoje virou show. Culto hoje virou show. Amém? Pastor, você é quadrado, hein, pastor? Dá bem. Eu me lembro de uma pessoa que falava assim: quadrado é mais difícil para rolar, para mandar para o inferno. Apesar que eu sou bem redondinho, viu? Não, querido, não é questão de ser quadrado, não. É a palavra. Ela nunca vai mudar. Deus sempre terá os seus que não vai ter medo de pregar a palavra, a verdade. Aleluia. Culto hoje virou show, querido. Virou show. Você não sabe. E agora eu falo porque, irmãos, é a realidade. Muitas das vezes a pessoa que não sabe que tem uma placa na porta da igreja e não sabe que lá é igreja, vê tanta fumaça e tanta luz que pensa que é uma boate. Vê tanta luzinha. Uai, aquilo ali é o quê? Aquilo é uma igreja? Amém? Quem pode dizer amém? Hoje, querido, os ministros de louvor, os pregadores,
viraram astros, viraram estrelas. Eu glorifico a Deus porque Deus tem os seus. Pessoas que estão sendo levantadas neste mundo, que podem até levar multidões, mas que sempre procuram diminuir, e a glória de Deus resplandecer na vida deles, desses homens de Deus, que eu oro muito por eles, e gosto muito de muitas palavras deles, e que sofrem muitos bombardeios, por tentarem fazer a diferença no mundo de hoje. Hoje muitos deles têm a mídia nas mãos, não é? E conseguem preservar a verdade do Evangelho. Eu podia citar vários nomes aqui de pessoas que eu admiro. Reverendo Augusto Nicodemos, Luiz Hermínio, irmãos, e tantos outros que tem por aí. Deus tem os seus aí, amém? Deus tem os seus. Deus tem os seus. Irmãos, hoje, tietagem. Vamos bater a fotinho? Me dá um autógrafo. Esses dias a gente estava fazendo uma visita na casa do nosso amado irmão Vaguinho, e ele estava contando uma história que parece engraçada, mas é a realidade. Ele trabalha muito com cinema itinerante, e aí às vezes ele ia num local onde era de tão difícil acesso para as pessoas terem qualquer coisa. É um lugar muito desprovido mesmo, né? Nesses sertões do Brasil afora, que às vezes chegava com um cinema itinerante, a pessoa pedia autógrafo. Pedia autógrafo pro Vaguinho. Por quê? Porque era uma coisa tão diferente, era um astro que chegou ali naquele local. Amém, querido? E as igrejas estão isso hoje, cheio de astros, cheio de estrelas, cheios de tietagem. Amados, eu vivi isso. Eu não estou falando o que me contaram ou o que eu li. Eu vivi isso. Irmãos, alguns anos atrás, eu tinha muito contato. Vou falar aqui porque não tenho, nós estamos falando a verdade. Eu tinha muito contato com aquele grupo Comunidade de Nilópolis. Irmãos, cheguei a tocar com eles algumas vezes. Fez Eu Quero é Deus, aquelas músicas mais do passado aí. Na casa do meu pai, Não há Deus maior. Irmãos, eu tinha muito contato com eles, eu vim de lá. Eu tinha muito contato com eles. Certa vez eles vieram aqui, isso tem muito tempo. Eles vieram aqui em Belo Horizonte. E era uma campanha, a presidência do Antônio Garotinho. Acho que isso foi no ano 2000, quando ele se lançou presidente. E o Antônio Garotinho, ele fez uma carruagem, como é que fala? Carreata, obrigado. Ele fez uma carreata, mas era uma carreata com ônibus, ao invés de ser caminhão, era de ônibus. E nesse ônibus só tinham pessoas do meio evangélico, cantores do meio evangélico. Irmãos, de tudo que você imaginar de cantores, tinham. E nesse dia, eu estava lá com eles, e Natanael estava comigo, o pastor Natanael, que vem aqui de vez em quando tocar, ele estava comigo nesse dia. E a gente brinca até hoje sobre isso. Irmãos, e ali tinha muitos nomes naquele ônibus do meio evangélico, dos cantores evangélicos. Irmãos, Aline Barros, Marco Aurélio, Comunidade de Nilópolis, Comunidade da Zona Sul, irmãos, e mais outros, né? Lagoinha, né? O pessoal da Ana Paula, aquela turma toda. Irmãos, e nós estávamos lá, eu e Natanael. Queridos, isso em 2000. Quando uma determinada cantora saiu do palco, já que eu estou comprando brico com todo mundo, né? Quando a Aline Barros saiu do palco e foi entrar no ônibus, nós estávamos dentro do ônibus, irmãos, foi feita uma corrente humana. As pessoas queriam tocar, as pessoas queriam pegar, as pessoas gritavam, era uma histeria. Eu estou falando de 20 anos atrás, amém, irmãos? De 20 anos atrás. O que tem hoje é absurdo. Irmãos, quando eu olhei aquilo tudo, né, eu olhei para o Natanael na época era pequeno ainda, mas já bem entendido. Ele olhou para mim: o que nós estamos fazendo aqui, hein? Eu falei: é verdade, o que nós estamos fazendo aqui? Vamos embora, vamos embora, vou ficar aqui, não, vamos embora, a gente vai embora.
porque aquilo me deu nojo, irmão. Amém? Isso aconteceu comigo, irmãos, comigo. Astros, estrelas. Para a gente fechar aqui, querido, para a gente partir só para a próxima quinta, que está muito bom, graças a Deus. Querido, estrela. Hoje, né, os cultos estão lotados de estrelas. Muitos lugares. É claro, irmãos, a gente não está generalizando. Deus tem os seus que têm guardado a verdadeira palavra. Amém, querido? E oramos com eles e por eles, para que Deus continue mantendo. Irmãos, e estrelas. Você já viu alguma vez, num sol de meio-dia, uma estrela brilhando no céu? A não ser o próprio sol, que é o astro maior. Você já viu alguma estrela brilhando no sol de meio-dia? Existe uma estrela, eu gosto muito de estudar isso também. Existe uma estrela que brilha até o dia amanhecer. Existe uma estrela muito forte que brilha até o dia amanhecer. O dia está claro e ela ainda está brilhando, mas não no sol de meio-dia. Ela brilha até umas 7 horas da manhã mais ou menos, 7h30, aí ela se apaga. O brilho dela se apaga. É a mais forte que fica, né? De tempos em tempos. Irmãos, mas no sol de meio-dia, nenhuma estrela brilha. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus é o nosso sol da justiça. Quando Jesus está brilhando, não tem espaço para estrela nenhuma. Não tem espaço para estrela nenhuma quando Jesus está brilhando. Amém, querido? Nós temos que manter o brilho do Senhor neste lugar. Nós temos que manter o brilho do Senhor no nosso coração, no nosso altar. Você que está na sua casa, você tem que manter o brilho do Senhor na tua vida. Aleluia. Quando o brilho do Espírito Santo, o brilho do Senhor Jesus, o sol da justiça está brilhando na nossa vida, não tem espaço para astro, não tem espaço para estrela, tem espaço para servo. Aleluia, para servo, para filho, para quem quer fazer a vontade do Senhor. Aleluia. Que aqui esteja cheio de servos, aqui esteja cheio de... Irmãos, não tenha nenhum tipo de astro, não tenha nenhum tipo de estrela, porque a estrela que está aqui vai brilhar, meu irmão, a estrela de Jesus. Amém, querido? Aleluia. Está vendo como nós estamos precisando, de uma forma geral, voltar ao verdadeiro evangelho? Amém, querido? Glória a Deus. E como Deus está aqui, amém, querido? Aleluia. Você pode bater palma para Jesus? Aleluia. Irmãos, a gente vai estar fazendo uma oração agora. 2 Coríntios 10, 17, para a gente encerrar. Nota aí, 2 Coríntios 10, 17. Se eu tiver que me gloriar, que gloria-se no Senhor. Amém? 2 Coríntios 10, 17. Aquele, porém, que se gloriar, glorie-se no Senhor. A Ele a glória. A Ele a glória. Eu lamento você que de repente está me ouvindo, ou está me ouvindo depois aí, né, que tem o costume de usar essas práticas de rosa ungida, de sal grosso, de passar por baixo do vale sei lá do que, de levar portal sei lá do que, pedaço de sei lá o que para casa. Deixa eu te falar uma coisa, a palavra do Senhor é suficiente, você não precisa de nada disso não. Aleluia, não precisa de nada disso. O Evangelho é suficiente. Amém, meu irmão? O Evangelho é suficiente. Aleluia. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus. Romanos 1,16. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você pode ficar de pé nessa noite? Eu sei que o pastor Anderson está bem cansado, mas eu gostaria que ele viesse aqui à frente fazer uma oração, em nome de Jesus. Aleluia. Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. O Evangelho de Cristo é único, verdadeiro, que nos liberta, amém? Ah, Deus, como é bom nessa noite
vim aqui neste lugar, ó Pai, e ouvi a Tua palavra, a verdadeira palavra que cura, que sara, que liberta. Essa noite aqui, Deus, não foi inventado nada do homem, não foi colocado nada a qual o homem diz que escreveu, mas nessa noite aqui, ó Pai, foi ministrada a palavra do Senhor, a qual o Senhor deixou na Bíblia Sagrada para cada um de nós, inspirada pelo Senhor, escrita pelos homens, ó Deus, mas inspirada pelo Senhor. E nessa noite, ó Pai, foi ministrada aqui, ó Deus, essa palavra que cura, que transforma, que penetra na nossa alma, nos ensinando, Deus, que nós não precisamos muitas vezes de ouro nem prata. O que nós precisamos é do levanta e anda em nome de Jesus. O que nós precisamos, ó Deus, é voltar, ó Pai, aos princípios. O que nós precisamos, ó Deus, nessa noite, ó Pai, nós queremos te agradecer, é voltar, ó Deus, à essência, Deus, aquela essência a qual o Senhor nos ensina, Deus, a qual Jesus pregava, como foi ministrado aqui nessa noite, uma simplicidade. Nós pedimos do Senhor, continue nos usando nessa simplicidade, Pai, continue derramando sobre nós, ó Deus, a Tua unção, o Teu querer, a Tua vontade. Nós não queremos negociar, nós não queremos ficar correndo atrás de nada, Deus, porque sabemos pela Tua palavra que nos diz que as bênçãos elas vão nos alcançar. E Deus, e nessa noite, ó Pai, ainda que muitos possam dizer, vocês não têm uma boa teologia, vocês não têm um bom falar, vocês não têm um bom orar, mas o que nós nessa noite ministramos, o que nós cremos é no poder da palavra de Deus. Nós temos a presença do Senhor nas nossas vidas, nós temos a essência do Senhor, que é a palavra, e por isso nós te agradecemos nessa noite, ó Pai. Quebra-nos sim, Pai, quebra-nos, ó Pai. Mostra-nos, ó Pai, verdadeiramente como caminhar na Tua presença. Tudo o que foi falado nessa noite é importante, Deus. Nós não queremos menosprezar ninguém, nós não queremos menosprezar a teologia, nós não queremos menosprezar, ó Deus, alguns ensinamentos, mas o que nós queremos dizer nessa noite é declarar que verdadeiramente é a Tua palavra. Verdadeiro é a Tua palavra, a palavra que cura, que liberta, que transforma, porque aonde o Senhor chegava, Jesus, através da palavra, através do tocar do Senhor ali, pessoas eram libertas, pessoas eram curadas, e nós não precisamos inventar, o que nós precisamos é nos entregar. E que a cada dia Deus continue abençoando, ó Pai, este ministério, continue abençoando a vida do pastor Lenilson. Usa ele, ó Deus, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Abençoa o Teu povo aqui nesta noite, abençoa aqueles também, ó Deus, que estão, ó Pai, vendo, ó Pai, esta pregação através da internet. E que o Senhor continue tocando, Pai, que o Senhor continue tocando nesses corações, e que essa essência possa continuar, que esse fogo nunca venha apagar o fogo do verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Por isso eu te peço nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja. Amém e amém. Você que pode, aplaude o Senhor. Aleluia. Amados, a gente já vai estar encerrando. Só uma pincelada rapidinho para quinta-feira que vem. Nós vamos continuar falando um pouquinho. Irmãos, olha por que a gente tem orado e pedido Deus misericórdia. Estamos aqui, né, procurando ser bênção e pregar a verdade, porque a coisa está pior do que você pensa, irmão. Olha isso, as coisas estão piores do que você pode pensar. Irmãos, no início desse século 20, nos anos 1900 e pouco, entrou um tal de liberalismo teológico nas igrejas. Elas destruíram as igrejas da Europa, irmãos, e esse liberalismo era tão complicado, irmãos, porque ela pregava que a palavra de Deus, que a Bíblia não era a palavra de Deus. A Bíblia continha algumas verdades, mas não era a palavra de Deus. E esse liberalismo, irmãos, pregava também que Jesus não nasceu de uma virgem e que Ele não ressuscitou literalmente. Para os irmãos terem uma ideia disso, por exemplo, nós fomos aqui em Lagoa Santa, todo mundo conhece Peter Lund, né? Que foi o patrono aí do paleontologia, né? E muito conhecido. Ele não ressuscitou, mas ele está vivo pelas suas obras, a sua lembrança está viva.
Então eles pregavam que Jesus não ressuscitou literalmente, mas que sim as suas obras permaneciam, faziam com que ele estivesse vivo. Os irmãos estão entendendo a seriedade disso? Irmãos, e para isso, não obstante apenas isso, eles pregavam que Jesus não ia voltar, porque se Jesus não ressuscitou, ele não ia voltar. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque isso foi muito forte no início do século, e muitas vertentes desse liberalismo teológico existem até hoje, e muitos professores de teologia têm essa visão. Muitos professores de teologia respeitada que existe hoje. Muito sério isso, querido. Por quê? Porque está começando lá na teologia, aí forma um pastor doente, que vem para o púlpito e lança alimento doente. Isso é muito sério. Por isso que a gente tem que pregar a verdade. Amém, querido? Por isso que a gente vai continuar pregando a verdade, em nome de Jesus. Querido, domingo vai ser uma bênção aqui, 19 horas o nosso culto domingo, tá? Deus tem uma bênção para o seu coração. Quinta-feira que é culto de estudo, mas domingo fica tranquilo, né? É bênção, glória a Deus. Não que hoje não seja bênção, é bênção também, mas amém. Domingo é o culto da família, vai ser uma bênção, em nome de Jesus, a partir das 19 horas. Domingo vai ter o caldo, não é? A gente não pode comer aqui, então já vem preparado. Você vai levar para sua casa, é um potinho de caldo, um é R$3, dois é 5, você leva aí, vai estar ajudando, colaborando com a obra do Senhor. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, fique à vontade depois da oração final, e vamos agradecer a Deus por essa noite. Esquecendo mais alguma coisa? Santa Ceia, domingo é a nossa Santa Ceia, glória a Deus. Domingo é a nossa Santa Ceia, obrigado. Primeiro domingo, não é, do mês, a gente sempre ministra a nossa Santa Ceia. Vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Começamos o segundo semestre de 2020 com tudo para a glória de Deus. O nosso propósito de jejum, que Deus te abençoe. O irmão Júlio já contou ali ontem, já o testemunho do primeiro dia, sofreu tanto, coitado. Já passou tanto aperto no primeiro dia de jejum, glória a Deus. Amém? Deus te abençoe e te sustente nesses 31 dias de jejum para a glória do nome do Senhor. Vamos agradecer a Deus por essa noite. Senhor, muito obrigado, meu Pai, por essa noite. Muito obrigado, e pela tua misericórdia eu te peço, tem misericórdia das nossas vidas. Senhor, aleluia, não é fácil muitas das vezes, meu Pai. Ó Deus, muitas vezes, muitas críticas, pedras lançadas, mas Senhor, nós nos alegramos em Ti. Nos alegramos em Ti, Senhor, porque temos o privilégio, Pai, de falar a verdadeira palavra. Ó Deus, mesmo que isso possa, meu Pai, ser para nós motivo de algumas consequências, motivos, meu Pai, de muitas das vezes termos problemas, mas, meu Deus, não podemos nos calar diante de tanta coisa que tem acontecido. Meu Pai, nosso coração não se aquieta, meu Pai, aleluia, em falar aquilo, meu Deus, que o Senhor tem, ó Deus, aleluia, ministrado ao coração da Tua igreja. Por isso eu te peço, tem misericórdia da gente, nos ajude, nos cerque, tem misericórdia, meu Deus, que possamos diminuir. Nós não somos o dono da verdade, como o Teu servo disse aqui, pelo contrário, somos carentes da Tua misericórdia. Meu Deus, segura em nossas mãos e tem misericórdia das nossas vidas. Nos ajude, Pai, ajude a cada um de nós aqui. Ó Deus, leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dê um restante de fim de semana abençoado na Tua presença. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a tua vida, a tua família, hoje, sempre. Amém. Amém. Até domingo. Dê uma salva de palmas para Jesus.